e vão para mais uma questão. Já foram 10 e agora eu vou para a temível banca CESP-Sebrasp, tá ok? Eu sei que a CESP-Sebrasp, ela trabalha certo e errado, mas também trabalha questões de alternativa. Por isso que eu escolhi duas questões de alternativa para nós tentarmos entender o que a banca pensa de tudo isso e qual é o raciocínio que nós vamos levar em relação à banca CESP-Sebrasp. Fechou? Então vem para mim, vamos ser felizes. Considere que das correspondências que um carteiro deveria entregar em determinado dia, 5/8 foram entregues de manhã. De manhã, rascunho sempre. 5/8 do total foram entregues de manhã. Perfeito. 1/5 à tarde. 1/5, como ele não fala, não vê, 1/5. 1/5 à tarde, como ele não fala nada, é do total. E 14 ficaram para o dia seguinte. Então, para o dia seguinte, o texto já diz que foram 14. Fechou? Nessa situação, a quantidade de correspondências entregue pelo carteiro naquele dia. Naquele dia. Fechou. Conhece o total? Professor, você não conhece o total. Eu já ensinei vocês que quando eu não conheço o total, eu venho aqui sem medo de ser feliz e multiplico os denominadores e vou dizer que o total tem 40 partes. Então eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Amanhã vai ficar 40 dividido por 8 dá 5, vezes 5, 25 partes. À tarde, 40 dividido por 5 dá 8, vezes 1, 8. Quer dizer o seguinte, queridos, para mim, se o total são 40, manhã foram 25 e tarde foram 8, 25 com 8 dá 33. Significa que para o dia seguinte, 33 para chegar a 40, são 7 partes. E o texto diz que essas 7 partes é exatamente, coloca um 7 melhorzinho aí, professor, pelo amor de Deus, coloca um 7 bonito para você aí, ó. Essas 7 partes vai ser igual a 14, foi isso que o texto deu. Portanto, 14 dividido por 7, eu achei o valor de P, que é 2. Quanto que ele entregou no mesmo dia? Ou seja, na manhã, quanto que ele entregou no período da manhã? Amanhã foram 25 partes, então vai ser 25 vezes 2, 50. E à tarde? À tarde foram 8. 8 vezes 2, 16. Então ele entregou 66 no mesmo dia. Professor, eu poderia ter encontrado 40 vezes 2, o total que seria 80, e subtrair 14? Ei, meu querido, sem problema nenhum, a matemática ela é linda e perfeita, isso não teria problema nenhum, tá? O que eu quis mostrar para você é que a matemática você pode fazer por caminhos diferentes e chegar no mesmo resultado. Então, de fato, 66 estaria na alternativa D. Professor, não teve nada de extraordinário, nada de diferente do que a gente já fez. É exatamente isso que eu queria que vocês imaginassem, que tudo é a mesma coisa. Fechou? Vamos para mais uma? Professor, vai ter mais uma ainda? Sim, é 2 de cada banca. E aí nós vamos para a segunda questão da banca, que diz assim, olha só, tô arrepiado, hein? Tô arrepiado, porque nós estamos indo para a 12ª questão e tá tudo muito lindo até aqui. 12. Das correspondências que deveria entregar, o carteiro Carlos passou 7 décimos para Jorge. Então, Carlos passou, então vamos colocar aqui, ó, Carlos passou para Jorge. Esse é o rascunho, queridos, 7 décimos do total. Carlos passou 7 décimos do total. Tá? Para Jorge. Carlos passou para Jorge 7 décimos desse total. Dessas, Jorge repassou 3/5 para Marcos. Jorge repassou para Marcos 3/5 dessas. Rascunho é importante para não fazer arte.
ok? Nesse caso, com relação à quantidade de correspondências que Carlos deveria entregar, a quantidade que coube a Marcos é igual a... Bom, antes da gente pensar qualquer coisa, vamos aqui raciocinar e depois a gente responde. Bom, você só tem duas frações, professor, e quando eu não conheço total, eu multiplico os denominadores. Eu vou dizer que o total que Carlos tinha de entregar, era o quê? Multiplica os denominadores, 50 partes. Olha como fica fácil isso, cara, é muito legal. Ele tinha que entregar 50. Carlos passou para Jorge. Tá vendo? Aqui é o rascunho, queridos. Aqui é o rascunho, pera lá, vamos para a lousa aqui. Esse é o rascunho. E agora eu estou fazendo em cima desse rascunho, eu estou gerando o meu cálculo, olha lá. Carlos passou 7/10 para Jorge e Jorge passou 3/5 para Marcos dessas, perfeito. Como eu não conheço total, 10 vezes 5 dá 50 partes. Total que Carlos tinha que entregar. Carlos passou a Jorge 7/10 desse total que ele tinha que entregar. Então vamos lá, 50 dividido por 10 dá 5 vezes 7, 35 partes. Então, Carlos passou para Jorge 35 partes. Agora, Jorge repassou para Marcos 3/5 dessas. Que dessas, professor? De 35. Então, vai lá. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 3, 21. Significa que Jorge repassou para Marcos 21 partes. Fechou? Agora vamos para a pergunta. Então tá aqui, professor, você pode voltar mais uma vez, só para a gente encerrar com chave de ouro? Posso. O texto diz que Carlos passou para Jorge 7/10 das cartas que ele tinha que entregar. Jorge repassou para Marcos 3/5 dessas cartas. Como eu não conheço o total, eu multipliquei os denominadores e disse que o total que Carlos tinha que entregar era 50 partes, porque é 10 vezes 5. Carlos, então, ficou com o quê? 50 por 10 dá 5 vezes 7, 35. Então, o Carlos passou para Jorge 35 partes. O Jorge repassou para Marcos 3/5 dessa. Então, vai ser 35 por 5 dá 7, vezes 3, 21. A pergunta, então, é, com relação à quantidade de correspondências que Carlos deveria entregar, então, Carlos tinha que entregar 50, perfeito. Que Carlos deveria entregar a quantidade que coube a Marcos. Queridos, Marcos foram o quê? 21 partes de 50. Então, para Marcos, 21 partes de um total de 50. E 21 partes num total de 50, vamos para as alternativas, seria a alternativa C. Pronto! Mostramos como são essas 6 bancas, então vocês percebem que a grande maioria das bancas tem mais ou menos uma mesma familiaridade. A técnica que eu utilizei foram para todas, ok? Exceto para qual, professor? Exceto para a banca Concesp, que vocês viram que a banca Concesp, ela já é mais daquela questão tradicional, questãozinha de manipular a fração normal mesmo, sem ser problema. Caso contrário, todas as outras bancas trabalharam com situação, problema envolvendo fração, ok? Mas você viu que eu usei uma mesma técnica, o mesmo modo, e assim fizemos de uma forma maravilhosa, ok? Agora nós vamos fazer novamente, queridos, mais 12 questões. E essas 12 questões serão pertinentes à razão e proporção. Então eu vou fazer novamente 2 questões por cada banca e quero te mostrar de que forma nós vamos resolver e sermos felizes. Ok, meus queridos?